Hoje o nosso entrevistado é o professor Paulo José, candidato do PSOL à Prefeitura de Juazeiro, na Bahia. O professor Paulo José é filho de Antônio Paulino de Oliveira e Amélia da Silva Santos Oliveira. É professor da Rede Municipal de Ensino em Juazeiro, pesquisador, conferencista, funcionário público estadual da Bahia, coordenador pedagógico, formado em pedagogia pela UNEB. É também professor universitário, especializou-se em educação pela Universidade Estadual do Ceará. É ainda especialista em coordenação pedagógica pela Universidade Federal da Bahia. O professor Paulo tem um histórico de militância em movimentos eclesiais de base da Igreja Católica em grupos de jovens. Foi líder estudantil, presidente do diretório acadêmico e fundou o PCdoB em Juazeiro. Ativista político dos partidos de esquerda desde a década de 80, quando o movimento de oposição começou a ganhar força no cenário político brasileiro. É também ativista ambiental e foi o único candidato de Juazeiro a assinar a Carta Compromisso das Cidades Sustentáveis. Foi curador recentemente do projeto Conceitos Didáticos, em parceria com a Orquestra Opus 68 do IFET Sertão. Professor Paulo acredita que a revolução de mentes é capaz de transformar Juazeiro, levar a uma recuperação econômica com desenvolvimento social e de qualidade de vida através da educação, com base no projeto Município Pedagógico, que integra cidadania e educação. O candidato a vice do professor Paulo, o advogado Jaime Badega Filho, que foi subprocurador-geral do município de Juazeiro. Vamos agora à entrevista com o professor Paulo José. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do blog Folha do São Francisco, agradecer o Walter Mário, a professora Tereza, Vera, e falar para o povo de Juazeiro também, mais uma vez, é fundamental que esse veículo nos possibilita trazer elementos do nosso plano de governo. É fundamental que Juazeiro comece a pensar a política não através de personalidades, mas através de programas de governo. Nós não temos uma política personalista, nossa candidatura não é uma candidatura personalista. Nós representamos um segmento da sociedade que pensa diferente do modelo de administração que foi implementado na nossa cidade. E uma das maiores vítimas desse modelo de administração, o Walter Mário já respondendo um pouco a sua pergunta, ou respondendo a sua pergunta, a maior vítima desse modelo de administrar Juazeiro foi exatamente a juventude. Acabaram com todos os sonhos da juventude na nossa cidade. Toda a perspectiva de cultura, de arte, de esporte, de lazer, de empreendedorismo, de protagonismo juvenil, foi acabado nas últimas gestões. A juventude de Juazeiro está órfã há muito tempo. Dentro do projeto do PSOL, é um elemento fundamental para a gente, chama-se o jovem, cuidar dos jovens. Cuidar da criança, cuidar do jovem e também do idoso. São as classes que vêm sofrendo, violentada, excluída nos últimos anos. O projeto do PSOL, a construção do município pedagógico, contempla exatamente uma série de atitudes e de ações que colocam a juventude como centro. E a partir daí nós temos a construção como ponto principal do nosso trabalho, a construção do centro de convivência da juventude, que fica exatamente onde funciona a grande Cracolândia de Juazeiro, que é ali naqueles galpões da Orla de Juazeiro, da Orla 2. Ali é um complexo, no projeto do PSOL, onde funcionará a Escola Municipal de Música, a Escola Municipal de Artes Visuais, a Escola Municipal de Artes Cênicas e a Escola Municipal de Esportes Aquáticos. Ou seja, será uma grande área de inclusão para a juventude, onde a juventude, além das aulas, ela tenha todo um acompanhamento psicológico de vários de setores multidisciplinares que possam proporcionar que esse jovem de Juazeiro alavanque sua autoestima e o coloque verdadeiramente como protagonista do projeto de futuro para a nossa cidade. O jovem de Juazeiro está
abandonado e nós precisamos resgatar imediatamente a juventude. E a educação, sendo o município pedagógico, como filosofia, como base filosófica do projeto de governo do PSOL, todos os locos da cidade, ele se torna lugar de ensinar e de aprender. Então é a participação, é a cidadania plena, é o exercício da cidadania que nós queremos implementar a partir do projeto município pedagógico. Como será feito essas ações do município pedagógico, candidato? Bom, como a gente fala, que é um conjunto integrado de ações, tá? Então, a participação da população é fundamental, das instituições de classe, da imprensa, das igrejas, dos templos. Nós precisamos fazer com que o cidadão ele tenha vida plena no seu município. É o sentimento de pertencimento do município. É o sentimento de pertencer. E que o município não é responsabilidade apenas do gestor principal. Porque esse erro começa a ser prospectado a partir da própria campanha, que fulano Beltrano é o grande salvador da pátria. O grande salvador da pátria. Mas não é isso, é um grupo de pessoas. E a cidade precisa sentir, o cidadão juazeirense precisa sentir que ele é o grande colaborador, ele é o grande protagonista, né, dessa reconstrução social, política, econômica de Juazeiro e cultural. Então, essa interação com a própria sociedade, conversando, dialogando com a sociedade, com as instituições, com as escolas, e trazendo essa sociedade para participar. Então, o grande projeto do nosso governo, ele está nessa perspectiva, de trazer as universidades para o debate, as escolas, as igrejas, a imprensa, todo mundo na perspectiva. A gestão municipal é apenas a grande motivadora dessa revolução de mentes que nós vamos fazer em Juazeiro a partir de 2013. Professor Paulo, se fala muito na escassez de recursos, porque não são suficientes para se manter toda essa estrutura educacional. Eu pergunto, de que forma que será feito, como será feita essa captação de recursos para a construção dessa cidade? Dinheiro para a educação não é problema. Hoje no Brasil, dinheiro para a educação não é problema. A questão dos recursos da educação que é o grande problema. Não há prioridade. Juazeiro é a capital internacional do improviso. Ainda bate com todos os setores da sociedade, no setor da infraestrutura, no setor do turismo, no setor da saúde e também na educação. Faz ações pontuais. Dizem e fazem, realizam ações pontuais dizendo que está havendo melhoria da educação. Primeiro a gente tem que abrir o leque. O que é educação? Não quer discutir o conceito de educação. Que sonhos eu posso colocar na cabeça, no coração da minha juventude, se eu tenho uma média de escolaridade ainda de 7,2 anos apenas? Se eu tenho em torno de 58% da população de Juazeiro com até a 4ª série, a antiga 4ª série ou 5º ano. Então, são dados que precisam ser descortinados para a população. E a gente precisa, os recursos existem, nós precisamos gerenciar melhor os recursos. E tem mais, os grandes projetos que nós temos para Juazeiro, nós temos como buscar esses recursos no próprio governo estadual, no próprio governo federal, que tem recursos disponíveis. Se você entrar nos sites do governo federal, no site do governo estadual, ainda podemos dialogar com a sociedade civil organizada, com as empresas, né, para se fazer um grande projeto, né, educacional para Juazeiro. Então, o projeto político-pedagógico, o projeto município pedagógico de Juazeiro, ele é execuível, ele é viável e ele é barato. Professor, nesse mesmo raciocínio que o senhor está defendendo, eu queria que o senhor explicasse então sobre essa questão de um dos pontos do seu plano de governo, que fala da gestão do dinheiro público.
e aí fala exatamente do fortalecimento do sistema e acompanhamento desse mesmo sistema pela sociedade e pelos conselhos constituídos através do portal de gestão. Como funciona esse processo? Não só desses conselhos constituídos, como é que a sociedade, de fato, vai poder gerir, junto com o município, né, essa distribuição ou, enfim, essa escolha de prioridades? É importante. O dinheiro público é do povo, não é do governo. É interessante dizer isso. E quero dizer o seguinte: pela situação de caos que se encontra em Juazeiro, pelo cenário montado em Juazeiro, foi um cenário pós-guerra, filme pós-guerra. É o cenário hoje em Juazeiro em todo sentido. Mas alguém escreveu esse roteiro, alguém dirigiu esse roteiro e alguém está protagonizando essa película de péssimo gosto. Na situação que está Juazeiro, os recursos têm que ser muito bem administrados, porque as demandas são grandes e os recursos são poucos. Quem trabalha com administração pública sabe disso. Sempre as demandas serão muito maiores do que os recursos. Então, a responsabilidade, a participação dos conselhos, a participação da sociedade civil organizada, a transparência dos recursos. Por quê? Nós estamos falando e queremos chamar a atenção da população. Eu sou servidor público e sei o que é servir ao público. Coloca-se empresários, pessoas que não têm nada a ver com a gestão pública. Na realidade, os camaradas estão se cacifando politicamente para se dar bem. Eles não querem servir ao público, eles querem se servir do público. Então, os recursos é apenas uma parte, professora. O dinheiro do povo é apenas uma parte dessa engrenagem chamada transparência, ações, prioridades, tá? Que a gente precisa estabelecer com muita responsabilidade. Esse processo organizacional, esse processo operacional dos conselhos vão funcionar de que forma? Com participação da sociedade definidas por bairros, com a eleição de associações? Como é que essa sociedade vai participar efetivamente desses conselhos? As associações serão chamadas para sua responsabilidade. As associações de moradores, de bairro, de moradores, de representações civis, dos aposentados, dos deficientes físicos, serão chamados na responsabilidade de cumprir o seu papel social. Não é verdade? Então, só nessa perspectiva, por isso que a construção do município pedagógico ela é extremamente interessante. Porque todo mundo é responsável na construção, em opinar e ter responsabilidade depois de acompanhar e ajudar a execução dos projetos prioritários para a cidade. Então, a sociedade civil será chamada e os conselhos, que hoje é uma disputa política muito grande dentro das prefeituras, até porque há uma manipulação dos conselhos, né, por parte dos gestores, colocando pessoas que os interessam para defender os seus... Os conselhos não são independentes. Não são independentes, não é verdade? Tem vínculos políticos, vínculos e vícios políticos gravíssimos que, na realidade, atrapalham. Na nossa gestão... Esse mecanismo, só para a gente dinamizar um pouco mais a sabatina, para a gente poder falar junto sobre as questões, já que o senhor falou na liberdade, na independência dos conselhos, como seria, então, a forma da escolha desses conselhos, para que da seleção desses conselhos, para que eles se tornem independentes, já que, de fato, se percebe aí uma relação política com gestores e, portanto, a falta de independência? Todo conselho ele tem, na sua gestão, né, na sua escolha, na sua eleição, tem um estatuto próprio, né, de funcionamento. É só seguir a questão das participações, né, da sociedade, do governo, de cada segmento. Então, não interferir nisso. Mas é um exercício pleno da cidadania.
Nós precisamos estar discutindo aqui, se a gente for se aprofundar um pouco aqui, professora, a senhora como professora de sociologia, você como grande entrevistador que é, Walter Mário, e a senhora, né, como uma pessoa do jornalismo extremamente antenada, a gente estaria discutindo, inclusive aqui, a questão da democracia participativa, né, das participações, né, que participa a questão da democracia participativa, que hoje se coloca em xeque, né, filosoficamente falando, se você, das representações participativas, que vem lá do Congresso Nacional e desce, né, para o Estado e depois desce, inclusive, para a esfera municipal. Até porque, eu pergunto assim, eu quero perguntar a você aí, e eu quero que alguém me responda, porque eu estou vivendo também, em certos momentos, nas minhas andanças pela cidade, eu tenho crises de identidade. Quero revelar aqui para todo mundo. Eu tenho crise de identidade. Porque eu preciso saber, primeiro que me responda a própria sociedade, é a sociedade que tem que me responder, que certame eu estou concorrendo. Que certame eu estou concorrendo? Eu quero que a sociedade me diga para eu me adequar. Eu estou concorrendo a uma eleição aonde o sufrágio universal do voto vai eleger o projeto político do PSOL, ou eu estou concorrendo ao certame da compra de mandato. Então eu estou vivendo crises existenciais, eu preciso me encontrar para fazer a campanha que deve ser feita. Então eu gostaria de aproveitar esse gancho do professor, essa declaração, e aprofundar um pouco mais essa questão da gestão do dinheiro público e a condição de Juazeiro, de acordo com o levantamento que nós fizemos no Tribunal de Contas do município. Juazeiro vive há mais de 2 décadas sem que uma conta sequer tenha sido aprovada de fato no município. O máximo que aconteceu em 20 e poucos anos de cidade foram contas aprovadas com ressalvas, com restrições e com aplicações de multas em vários segmentos da gestão pública municipal. Vou retrazer um pouco, o seu currículo é muito forte com relação à educação, então vamos trazer um pouco a questão de um grande educador e de um grande homem, que foi o Graciliano Ramos, sim, que na primeira década do século XX, ele já havia implantado o chamado Portal da Transparência. Não na internet, mas no seu próprio governo em Alagoas, uma cidadezinha, Palmeira dos Índios. Ele foi prefeito e ele expunha para a sociedade quando havia entrado na prefeitura e o que havia saído numa linguagem simples e absoluta, extremamente acessível. Hoje se entra no Portal da Transparência, os dados estão sempre desatualizados e a linguagem inacessível. Inacessível para quem tem alto grau de escolaridade, imagina para quem não tem. Então a pergunta é, o PSOL teria, o senhor como gestor municipal, teria, como Graciliano Ramos, essa intenção de expor com a linguagem mais clara e por meios mais públicos a receita e a despesa do município, e como é que o senhor faria isso para melhorar esse quadro de gestão de dinheiro público em Juazeiro? A questão do dinheiro público em Juazeiro é uma crise que tem mais de 30 anos. Desde a cidade Porto Médio de Juazeiro, que nós sofremos com a má gestão do dinheiro público. Algumas cidades do Nordeste receberam a mesma quantidade de recursos. Campina Grande, Teresina, Caruaru, Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazeiro e Feira de Santana. A única cidade que não fez o dever de casa foi Juazeiro, da Bahia. Hoje a dívida de Juazeiro, o endividamento segundo o Banco Central, é em torno de 146 milhões de reais. Petrolina tem uma dívida de 6 milhões de reais. Então a diferença de débito entre Juazeiro e Petrolina, cidade vizinha, é em torno de 140 milhões de diferença. Só que aqui você vê aonde está aplicado o dinheiro público. Feira de Santana tem dívida zero. Zero, endividamento com o Banco Central zero. Eu quero saber primeiro onde foi que colocaram 140 milhões de Juazeiro nos últimos 20 anos. Tá? Eu digo sempre que alguém está dormindo com esse dinheiro, está dormindo certamente
numa cama box king, com ar-condicionado, com toda a regalia do mundo. Enquanto os sonhos do povo de Juazeiro, aliás, o povo de Juazeiro não pode sonhar porque as muriçocas não deixam, porque o saneamento básico foi junto e foi todos os sonhos. Quem me conhece, Vera, senhoras e senhores, quem me conhece, quem conhece a minha história, quem conhece a minha vida, sabe da minha coragem de fazer as coisas certas. Professor, pegando um gancho aí nessa questão, sobre a transparência, sobre essa liberação das informações, hoje, realmente na rede, porque é um canal mais fácil, acessível a qualquer pessoa, e até mesmo através da comunicação móvel e tudo. E como o senhor pretende operacionalizar isso? E já pegando esse gancho também, o senhor fala da coisa chamada aqui no seu projeto de inclusão e promoção social, equidade, justiça social e cultura da paz. Como é que o senhor pretende fazer isso? Olha, primeiramente, a gente precisa constituir uma equipe de governo sintonizada, homens e mulheres de valor, homens e mulheres que tenham competência, homens e mulheres que estejam dispostos a fazer o público realmente funcionar, aonde o coração esteja colocado a serviço da comunidade, aonde a razão esteja colocada a serviço da comunidade, aonde a alma esteja colocada a serviço da comunidade. Nós precisamos resgatar esse sentimento, inclusive platônico, né? Filosoficamente, esse é o sentimento da República de Platão, da cidade ideal, né? Que é a razão, o sentimento, né? O coração e a alma, né? Da República de Platão no ideal de cidade. Nós precisamos resgatar esse sentimento. A partir daí, é possível você trabalhar com a cultura da paz, com a equidade. O sentimento de fazer o município para os outros como se estivesse fazendo para você mesmo. É aqui que nós moramos, é aqui em Juazeiro que nós moramos. É aqui em Juazeiro que nós vivemos. É aqui em Juazeiro que nossos filhos vivem. Então é essa cidade que eu preciso construir, não para os outros, mas para mim mesmo. Então todos esses princípios que estão colocados no nosso plano de governo, com certeza a nossa equipe, que são dotadas de pessoas com a capacidade técnica fantástica, mas além da capacidade técnica, são pessoas com um nível de sensibilidade, com um olhar completamente diferenciado a respeito da nossa cidade. Candidato, ainda falando em números, nós sabemos que a cidade de Juazeiro é uma cidade bastante privilegiada na questão de recursos na área de saúde. E é só você abrir a página da Transparência Brasil que você vê lá a quantidade, um montante de recursos que chegaram para a saúde de Juazeiro nesses 3 anos e 6 meses da administração. E ainda há uma discrepância. Nós sabemos de que falta médicos ainda nos hospitais, faltam medicamentos. Sabemos que as pessoas são tratadas com desigualdade. E eu pergunto ao senhor, como prefeito de Juazeiro, o senhor conseguindo se eleger prefeito de Juazeiro, o que o senhor pretende fazer de diferente nessa questão da responsabilidade com os recursos no geral, principalmente na área da saúde? Medicina preventiva. O município pedagógico, ele vem exatamente de encontro à questão da medicina preventiva. Aí, voltando um pouco lá, o que é que tem a ver saúde com educação? Hoje, o recurso para a escola não é mais merenda escolar, mas a alimentação escolar. Então, você poderia, dentro da própria escola, já começar a fazer todo um trabalho de saúde a partir da própria alimentação adequada para as crianças e para os nossos jovens. Então, o investimento na medicina preventiva ela é fundamental. Tá? A medicina curativa ela é cara, ineficiente, tá? E que alguém vai ficar
completamente fora do quadro de ser atendido. Então, vamos tratar a medicina preventiva, porque nós vamos diminuir certamente a questão da medicina curativa. E para que você tenha uma ideia, R$1 investido em saneamento básico são R$100 a menos na medicina curativa. Então, mais uma vez, a responsabilidade com os recursos públicos tem que ser novamente bem equacionada. E quero dizer também que Juazeiro recebe hoje na Bahia, é o 6º no ranking de recebimento de recursos para a saúde, né? Mas é o 236, para ficar mais fácil na linguagem, é o 236 na prestação de serviço segundo o ranking. Então, entre o que o Juazeiro recebe, que é o 6º em arrecadação, e na prestação de serviço, há um longo caminho a ser percorrido. Ainda pegando um gancho aqui no questionamento da colega Tereza Leonel, eu pergunto ao senhor, candidato, a questão social que caminha junto com a educação, com a saúde de Juazeiro. E isso é na nação. Eu pergunto ao senhor, essa questão social em Juazeiro, a gente vê ainda pedintes pelas ruas, nas praças, a gente vê os nossos jovens envenenados no álcool, nas drogas, e eu pergunto assim, o que o senhor tem em mente, caso eleito prefeito de Juazeiro, para mudar esse sistema, que é um sistema ultrapassado, de miséria no nosso município, uma cidade tão possante, tão importante na Bahia e no Brasil? Juazeiro está entre as 4% mais importantes do Brasil, ou seja, está entre as 180 cidades mais importantes do Brasil, incluindo as capitais. É um município que tem um PIB, em 2011, em torno de 1 bilhão e 800 milhões de recursos rodados de dinheiro que geraram dentro da própria cidade. A questão do Juazeiro social, ela me deixa comovido quando eu ando nos bairros. E aí vem a questão da educação também, Walter Mário. O que é possível? E eu fico olhando, quando eu chego nos bairros, conversando com as pessoas, e eu fico olhando assim, e fazendo essa pergunta, o que é que eu posso fazer por essa família? Tá? O que é que eu posso fazer por essa família? Mas nós temos um potencial muito grande. O povo de Juazeiro, da periferia, é extremamente criativo. O povo vive de fazer artesanato para sobreviver, aleatoriamente, espontaneamente. Não tem uma ação de política governamental para dizer assim, nós precisamos ser o catalisador. Aí volta novamente a questão das associações de moradores. Para que a associação de moradores, então? A associação de moradores poderia ser um elemento catalisador, potencializador de melhoria das condições sociais do povo. Porque o povo produz, o povo sabe produzir, ele sabe se virar. Sabe fazer cabelo, manicure, tá? Pedicure. São criativos em termos de artesanato. São criativos em termos de culinária. Mas não fazem, mas não há como agregar valor ao que eles produzem. E não como escoar a produção dele e como dar visibilidade à produção deles. Então nós precisamos ir para dentro dos bairros e trabalhar isso a partir de um projeto de educação, de emprego e renda efetivamente. Né? Emprego e renda significa qualificação profissional, né? Emprego e renda significa potencialização. E também a gente poderia trabalhar em questões mínimas de fomento e financiamento inicial para a produção do que se produz nos bairros. Então é possível você resolver o problema do lixo, como é tratado, o problema da reciclagem do lixo, pode ser tratado isso dentro dos bairros.
como você tratar o lixo, como você transformar o lixo em dinheiro. É possível se fazer isso com artesanato, é possível você colocar na cabeça o elemento empreendedor que tem em cada um do cidadão. Todo mundo quer ser independente, ninguém quer viver eternamente dependente de absolutamente nada, mas é necessário que o município dê esse passo. As políticas públicas dê esse primeiro passo, dessa motivação. E aí sim, esse espírito empreendedor e certamente a miséria você pode diminuir, minorar a partir desses investimentos.